Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. Vocês que querem aprender sobre as constelações familiares, sobre a abordagem sistêmica, sejam todos muito bem-vindos. E vamos iniciar essa série de lives, né? Então, esse nivelamento sistêmico, esse aquecimento sistêmico para a Semana do Profissional Sistêmico, tá? Então, a Semana do Profissional Sistêmico vai acontecer lá em março, tá? Nós vamos iniciar ela do dia 7 ao dia 13 de março. Então, nesse processo do dia até o dia, a gente vai estar com essa jornada de live, vai iniciar hoje, vamos até sexta-feira, depois de segunda a sexta, vamos estar com a semana de lives de nivelamento sistêmico, tá bom, gente? Então, sejam bem-vindos, compartilhe com todo mundo, né, que você sabe que tem interesse em constelação familiar, que tem interesse em aprender a abordagem sistêmica para aplicar na sua profissão, né, que tem interesse em fazer enviar, ter esse conhecimento para incluir na sua vida e no seu trabalho, tá? Toda a parte de constelação familiar e abordagem sistêmica, ela tem um processo, um entendimento e uma aplicabilidade, né? A gente vai abrir turma de formação em constelação familiar para quem queira se tornar um facilitador em constelação familiar, mas para isso vai ter um processo, tá, gente? Então a gente vai ter esse nivelamento, essas lives gratuitas. Se tu não conseguir assistir agora, tu pode assistir, né, no decorrer do dia. Você vai ter esse nivelamento. Depois a gente vai para a semana do profissional sistêmico. Também é mais um nivelamento para que você tire todas as dúvidas, para que você entenda realmente como que a constelação familiar ou o conhecimento sistêmico, né, a abordagem sistêmica pode te apoiar aí no teu trabalho e na tua profissão. Desde que vocês, por exemplo, tu é um terapeuta, quer se formar, quer aprender a técnica da constelação familiar. Você é um profissional de saúde, quer aprender a técnica da constelação familiar. Você é advogado, você quer aprender a técnica da formação familiar. Você é treinador, head trainer, né? Então você trabalha. O que é um head trainer, né? Então, por exemplo, Wendel Carvalho, Paulo Vieira, não, tem vários head trainer, né? Essas pessoas que fazem treinamentos, né? Então, toda essa parte aí de head trainer, aqui, por exemplo, outro head trainer, o Ariel. Então, tem vários head trainer que também utilizam conhecimento sistêmico. Advogados, né? Que daí, além de aprender a facilitar a constelação, você também vai entender como funciona a abordagem sistêmica na sua vida, né? Empresários, consultores, pessoas que utilizam também dentro das suas empresas para que a gente faça esse alinhamento compreendendo as leis sistêmicas, você começa a alinhar. Gente, hoje, né, Rodrigo, muito bom, tem interesse nesse assunto. Valeu, meu amigo, continue aí conosco. Então, gente, tudo tem um início, né? Tudo tem um início. E essa live, esse assunto, né, esse assunto é bom de falar, né, que é a abordagem da constelação, a história da constelação. Só que tem alguma coisa que eu venho evitando faz tempo, assim, de falar, né, que é a questão das distorções da constelação familiar que tem acontecido, tá? E muitas pessoas boas, muita gente boa, muita gente que poderia estar, né, dando um salto quântico na sua profissão, tem se afastado um pouco do conhecimento da constelação familiar por algumas besteiras, algumas questões que eu vi na internet, que eu estou vendo na internet. Por que eu tenho evitado, né, falar disso? Porque não quero dar ibope para, a gente chama no mundo online de haters, né? Não é a questão de querer dar ibope para hater, e nem essa é a minha intenção. Cada um segue o seu destino, segue a sua vida e segue o que acredita. Então, se uma pessoa ela é contrária à constelação familiar, beleza, tá ótimo, ela segue a vida dela e tá tudo certo. Mas o grande problema é que, se a gente olhasse, tem pessoas que conhecem a constelação familiar, como eu sou um grande entendedor, e tem as pessoas haters, né, que não sabem nada e falam um monte de besteira, né, que falam um monte de besteira, 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 né? E tem as pessoas no meio, né, tem as pessoas no meio, que são as pessoas, assim, que elas dizem assim, eu não quero estar nessa polarização, né, então, o que eu não quero estar nessa polarização? Eu me afasto, né? Então, imaginem, e nós estamos nesse meio de muita polarização, né? Direita, esquerda, L ou B, né? Então,
sempre está no 13 ou 22, né? Tá essas polarizações, e muita gente está confundindo tudo, está polarizando tudo, né, nessa vida. Mas tudo bem, né? Tanto A ou B, tá tudo certo. Mas eu vou conversar com essa pessoa que está aqui do meio hoje. Para quem está, eu recebo muitos dos meus clientes vídeos, né, que estão sendo difundidos. Ah, Rafael, que tu me disse sobre isso, que tu me disse sobre isso, tal, tal. Eu disse assim, olha, eu vou fazer uma live, então, sobre a história da constelação familiar, ou principalmente a história de Bert Hellinger, né? E eu vou me basear muito nesse livro, gente, tá? Quem gosta de estudar, aqui, esse livro aqui, Bert Hellinger, Meu Trabalho, Minha Vida, né? Aqui eu não consigo ler ao contrário, tá? A autobiografia do criador da constelação familiar, né? Então ele sentou, escreveu um livro contando a história dele. É bem interessante que no prefácio do livro ele já fala que ele não tinha essa ideia de escrever um livro, porque ele não se entende como um astro do cinema, nada disso. Aí ele disse, quem sou eu para fazer uma autobiografia, né? Mas daí lá em 2013 ele começou já a escrever esse livro. Tá? Muito antes dos haters, tá? Então ele não fez para responder aos haters, né? Talvez algum hater vai cair essa live no colo dele e vai achar que ele é importantão, tá? Você não é importante, não. Bert já escreveu antes de você, tá? Antes de você começar a falar besteira na internet, né? Isso é um recado para o hater. Agora vamos falar, né, com quem quer aprender, com quem quer entender. O que tem acontecido, né? Algumas pessoas têm trazido assim. Primeira coisa que eu vejo, Bert Hellinger é nazista, né? Aí tu olha assim, diz, meu Deus do céu. Ou a pessoa tem preguiça, aí eu não vou me aliar, não vou conhecer, não vou estudar uma coisa de um cara que é nazista. Porque assim, né? Como que a gente faz, né? Se a gente é contra uma mensagem, né? O que faz quem é contra uma mensagem? Se ela é contra uma mensagem, ela costuma não atacar, discutir a mensagem. Ela costuma atacar o mensageiro. Veja, né? Até mesmo se ele fosse nazista, né, que não é o caso, a mensagem da constelação é incrível, né? Mas um hábito, né? Um hábito de quem que é contrário a alguma coisa, ele ataca o mensageiro, né? Porque quando ele não consegue ter argumentos, os argumentos se esgotam, ele ataca o mensageiro, tá? Mas o que Bert fala, né, sobre a vida dele, né, servindo ao exército alemão na época do nazismo, para que vocês entendam isso, tá? Então, a primeira parte, né? A primeira coisa que eu tenho visto, mas a constelação é nazista, né? Tá, beleza. Um pouco de preguiça para isso, mas vamos lá. O Bert Hellinger é nazista, né? Tá, então, beleza. Então, gente, o que acontece? Vamos entender. Bert Hellinger nasceu em 1925, tá? 1925. Então, o primeiro Reich foi em 1929. Olha só, ele tinha 4 anos de idade, né? Então, nossa, é uma criança. Mas beleza, tá? Então, teve um movimento que em 1939, né, Hitler foi eleito como primeiro-ministro, né, do primeiro Reich na Alemanha. Então, quem era a família de Bert Hellinger, né? O que trazia 1933, desculpa, tá? Foi trazido. Então, o que Bert traz, né? Ele contando a história dele, tá? Ele contando a história dele, ele que fala. Né? Então, quem sou eu para duvidar da história de alguma pessoa, né? Vamos lá. Então, ele fala assim, em 30 de janeiro de 1933, em que Paul von gente, meu alemão de pronúncia é péssimo, tá? Hindenburg, presidente do Reich, nomeou Hitler chanceler. Fazia um dia frio e úmido em Colônia, né? No meio-dia da notícia foi anunciada pelo rádio. Venderam-se os jornais extras, as multidões se aglomeraram na praça. À noite, o meu pai, então Bert aqui nasceu em 25, 77, tinha 8 anos de idade, né? Então eu lembro do pai dele, né? Nessa noite, meu pai entrou em casa e disse à minha mãe, Hitler é chanceler do Reich. Meus pais ficaram muito tristes. Imaginavam-se que, a partir daquele momento, o caminho estaria livre para a ditadura do nacional-socialismo. Na época, fiquei surpreso com a reação deles e perguntei por que todos estavam tão eufóricos no país, menos ele. Aí, pai de Bert responde: todos que agora estão eufóricos, mais tarde vão reconhecer o quanto nos custará e o que nos espera. Estou com medo e muito medo.
Então, aqui, gente, a gente vê assim que a família de Bert Hellinger, pai de Bert Hellinger, era contra o regime nacional-socialista, contra o nazismo, contra todo esse movimento ditatorial da época, né? Então, quando alguém fala que Bert Hellinger é nazista, você já sabe que a família dele era contra o regime. Tá, mas por que ele vai lutar, né? Por que ele vai lutar com os nazistas, né? Então aqui ele conta toda a insanidade, né, do partido nazista, ele conta toda a evolução do império, e aí ele chega numa parte no livro que ele fala, ele explicando como que ele entrou no exército. Então quem sabe um pouco de história, né, o que acontecia com os nossos ancestrais quando um país estava em guerra? O que acontecia? Não só com os alemães, com os italianos, os ingleses, com os japoneses, o que acontecia com os jovens quando quando o país estava em guerra, né? O nosso país é muito colonizado por pessoas refugiadas de guerra, pessoas que fugiam da guerra. Porque, cara, tinha que ir. Não tinha essa, quero me alistar, não quero. Quero ser filósofo, quero estudar, quero ser... Não, tem isso, não existe isso. Né? Aqui ele conta a história dele, e eu vou pular essa parte, né? Porque é muita coisa, leia o livro, é muito interessante. Ele já estava no internato, estudando para um seminário, né? Então, mas chega um momento, né? O que acontece? Na época, né, ingressei em um pequeno grupo católico de jovens, em que havia sido proibido, olha só, e que aparentemente era observado, né, por todo o regime. Os encontros regulares eram clandestinos, porém, sempre apareciam membros da juventude hitlerista em minha casa. Então, Bert Hellinger foi proibido toda a prática cristã na Alemanha naquela época, e eles se reuniam escondidos. E aí, o que ele traz aqui? Que membros da juventude hitlerista iam nas casas, soldados, né? Soldados, que se chamava assim. Soldados iam até as casas e batiam na porta. Então, gente, naquela época você sabia exatamente, numa vila, numa cidade, quem eram os jovens, quem tinha filhos, como que era. Batiam nas portas das famílias. Então, você dizia assim, você tem 2 filhos, né? Onde que eles estão? Eles não querem se juntar a nós? Eles não querem se unir a nós? Então, gente, não é num clima amistoso, né? Se não é um clima, vamos lá, né? Quem estava aliado dizia, vamos lá, eu estou junto. Mas quem era contrário queria se esquivar, né? Então ele conta, sempre apareciam esses membros da juventude hitlerista em minha casa para me levar para prestar serviço. Minha mãe dizia que eu não estava. Entretanto, a certa altura, então isso já em 1943, Bert Hellinger já estava aí com 17 para 18 anos. Entretanto, a certa altura, minha ausência se transformou em uma ameaça iminente à família. A pedido dos meus pais, a cada 14 dias, passei então a ir, né? Então ele diz assim, começou a se tornar uma ameaça. Diz, onde está teu filho? Não está. Como não está? Cadê teu filho? Não está. Como não está? Então começou a se tornar perigoso, isso começou a se tornar inimigos do Estado, né? Então naquela época inimigos do Estado eram fuzilados, né? Então, a pedido dos pais, eles disseram, mas meu filho pode ir lá fazer parte, né, dos estudos ou participar de uma banda. Então, todos os exércitos, as coisas têm bandas, vocês sabem disso, né, gente? Então, a pedido dos meus pais, a cada 14 dias passei a ir tocar violino em uma orquestra da juventude hitlerista, né? Em 1943, um ano antes de concluir o ensino, terminei o 7º ano de ensino médio, já que em 1936 esse período havia reduzido para 8 anos. Então, ele conta que houve uma redução ali para que os jovens fossem formados cada vez mais cedo, né? E assim como os colegas, ele também foi convocado para a batalha, né? Então, nesse ato, ele foi colocado, e ele conta aqui, né? Pela frente, eu tinha 8 anos de horror, morte, medo, fome e luto, né? E aí Bert entra no capítulo 2 desse livro, que ele parte para a parte de que ele conta a vida de soldado dele. Então, o pessoal já tinha nomeado, já sabia que que a família dele era contrária ao regime, mas ok, ele teve que lutar, né? Teve que lutar. Então,
ele estava nesse ambiente perigoso, no meio de uma Segunda Guerra. Então, a um certo momento, líderes do exército nazista, eles chamavam os jovens para uma conversa, que depois, mais tarde, ele foi entender que nada mais era do que uma acariação, do que entendendo o complexo que era. Então, diz que um dos dirigentes que sentou do lado dele começou a falar de Hegel e Nietzsche, né? Então, ele tinha 17 anos, ele diz, não sabia muita coisa, né? Mas já ouvia falar sobre os filósofos, ainda mais dentro da casa dele. Daí ele diz assim, ainda não me lembro muito bem das palavras do diretor, mas ele disse assim, Hegel previu o estado atual, o diretor falou, né? E eu respondi, Hegel odiava o Estado. Em seguida, ele literalmente disparou, o senhor é quem odeia o Estado. Então, quem era contra Hegel automaticamente era contra o nazismo, né? Então, é o senhor que odeia o Estado. Nesse momento, ficou claro para mim que não se tratava de uma conversa normal, e sim de um interrogatório. Como depois descobri mais tarde que o homem, né, que esse homem viria, estava nesse interrogatório, eu viria a sentir as consequências dessa conversa em um ano mais tarde, no meio em que foi convocado para servir. Como um dos alunos do ensino médio, né? Então ele conta aqui uma história que ele não dava um diploma para ele. E aí o que aconteceu? Né? Eles já colocavam ele dentro do exército como potencial inimigo público. Então ele estava servindo ao nazismo, mas ele já era considerado pelos próprios alemães como potencial inimigo público. Isso para ele já estava significando que se a Alemanha ganhasse a guerra, ele seria fuzilado. Né? Naquele momento, mas naquele momento ainda a guerra estava acontecendo e ele coloca, naquele momento ainda podiam me usar como bucha de canhão. Porém, não queria, né? Daí ele fala do certificado do ensino médio, porque o certificado do ensino médio dava uma patente a mais, né? Então, ele não ia ser como bucha de canhão, não ia estar lá na infantaria, né? Então, eles não davam o certificado do ensino médio para ele. Então, ele vai lá. Como soldado da infantaria, fui posicionado na linha de frente, ocidental na França. Então, imagina, lá na... Ou seja, a missão de combate. Entre nossos equipamentos, ele conta os equipamentos dele, foi uma época longa de mortes. Não apenas na linha de frente, mas também em todo o país. Muitos colegas morreram ao meu lado e foram gravemente feridos. Na época, uma companhia era composta de 170 soldados, né, e outros tinham morrido, sido capturados. Então, simplesmente se formava uma nova companhia e era enviado à batalha, e assim por diante. Então, Bert Hellinger ficou na linha de frente sempre, sempre, né, e perdendo muitos amigos, muitos soldados, até aqui ele fala uma hora que a morte se tornou muito normal, né, se tornava normal, se tornou cotidiano na vida dele. Né? Então, foi um momento, né, foi um momento de horror para a vida dele, até um momento em que ele foi capturado. Tá? Isso ele conta que em 12 de setembro de 1934, então de 44, ele ficou um ano aí na infantaria. Então, de cada 670 soldados na infantaria alemã, sobreviviam 20. Né? Então, ele se formava e dizia cada 2 semanas. Então, imagina, cada 2 semanas ia para a guerra, imagina um ano, a cada 2 semanas, 60 pessoas vão na linha de frente, volta 20. Esses 20 que sobravam, se juntava mais 40, ia para a linha da frente e voltava. Então ele ficou 2 anos nesse processo. Né? 2 anos nesse processo. Afinal, ele era inimigo público, né? Então ele tinha que ser usado como bucha de canhão. Então, aí quando eu escuto as pessoas falar assim que Bert Hellinger era nazista, que não sei o quê, né? Umas pessoas bem preguiçosas, né? Ou mal intencionadas, falam coisas assim que tu diz assim, meu Deus, de onde que tiram tanta coisa, né? De onde que leram isso, né? Tiraram da... Como é que... E até eles mesmos falam, né? Vozes da minha mente, né? Tiram das vozes da mente deles, né? Então, Bert Hellinger conta todos os horrores, né? Até o momento que ele foi preso, né? Ele foi preso e aí ele passou mais um ano preso pelo exército alemão, exército americano, que era fim da guerra já, e ele ficou um ano preso e ele conta até o momento em que ele escapou desse exército, né? Escapou do exército e os aliados ganharam a guerra, que para ele foi um alívio, né? Para a família dele foi um alívio, porque seriam fuzilados, né? Se a Alemanha ganhasse a guerra. E aí ele volta para o país dele, conseguiu fugir, que ele ficou preso na Bélgica.
ele conseguiu fugir e voltou para o país dele. Então, Bert começa a vida dele de ordenação, né? Ele começa a seguir toda a parte, né? Então, em 1946, logo que ele foge, um ano depois, ele entra como noviço para o mosteiro de missionários de Marienhill, né, em Wolfsburg, na Alemanha. Ali também se encontrava um seminário da comunidade. Então, ele começou a galgar, né, continuar o seu estudo para se tornar missionário, se tornar padre. Aí ele conta, mas por que ele se decidiu pelos missionários de Marienhill, né? Talvez eu quisesse, após o horror da guerra, após uma vida na presença constante da morte e perto dela, estabelecer um vínculo com um período que até então não tinha sido o mais feliz da minha vida, e de certo modo afastar de mim e esquecer os anos de pavor. Então Bert Hellinger faz esse movimento dentro, e então ele queria sair daquele processo de dor, né? Ainda me sentia muito profundamente ligado, né? Que foi na infância, na época da infância, que ele era ligado no internato desses missionários. Então ele queria voltar, né? Para aquele momento que ele era feliz na infância. Depois o horror da guerra da juventude acabou com ele. Depois ele retorna, né? Para continuar a ingressar no celibato. Então ele ingressa na ordem masculina católico-romana dos missionários de Marienhill, né? Então, nesse processo, né, Bert Hellinger, ele se forma padre e ele vai como missionário para a África do Sul. Então, existia isso. Na nossa própria história existia muito isso. Os jesuítas, né? Hoje a gente vê muitos mormons, né, que também fazem movimentos de missionários, né? Os católicos faziam muito essa parte de missionários. Então, ele escolheu um país que foi a África do Sul, né, para ser missionário na África do Sul, para levar a religião para esse lugar, né? Então, ele conta a história. E aqui, por que eu vou contar um pouco dessa história de Bert Hellinger? Porque nesse processo, falam que Bert Hellinger também era um dos responsáveis pelo apartheid. Meu Deus, gente, cara. O homem era o master do mal, né? Aí ele vai lá, né? Ele começa a fundar a igreja, construir mesmo, pegar madeira e construir a igreja e começar a catequizar os nativos, né? Então, ele escolhe um lugar que é a Abadia do Centro Missionário de Marienhill, a 16 quilômetros da cidade portuária de Durban, na costa do Oceano Índico, né? Na diocese viviam sobretudo os Zulus, tendo a maioria já aceitado a fé cristã. Aí o que a gente vê, né, novamente? Na história da constelação, sempre falam que Bert Hellinger tirou a constelação das tribos Zulus. Daí eu tenho que dar uma pausa. Meu Deus, de onde que tiraram essa ideia? Da onde que tiraram essa ideia? Da onde que arrancaram essa ideia? Por isso que esse livro é incrível, assim, que conta. Aí eu já ouvi uma história que você vai dizer, porque Bert Hellinger, em rituais, como é que é? Em rituais psicodélicos, Bert Hellinger tirou as constelações. Que ritual psicodélico, gente? Beberam, né? Bebeu, quem falou isso? Então, não tirou de ritual psicodélico nenhum. Ele foi lá e começou a catequizar as tribos Zulus. E aí, quando ele tá, as tribos Zulus nada mais era do que seria hoje o Zimbábue, né? Então, é a mesma coisa que a gente disser assim, ali na Mato Grosso do Sul tem as tribos guaranis, né? E hoje é o Mato Grosso do Sul. Então, vai chegando, as pessoas vão convivendo em comunidade. Então, Bert Hellinger, ele chega lá nas tribos Zulus e ele começa a observar alguns comportamentos das tribos Zulus, né? Então, os Zulus pertencem à etnia africana dos bandos, representando o maior grupo étnico da África do Sul, né? Praticamente toda a África do Sul. O trabalho como missionário consistia na conversão, ele coloca entre aspas, de pagões, né? Como muitas vezes se costumava supor do que em um ambicioso trabalho cultural. De fato, na África do Sul, racista, né, os negros sofriam com a miserável sistema educacional de formação. Por isso, missionários de Marienhill davam especial atenção à criação de escolas e instrução à agricultura, em novas agriculturas, levar, né, tecnologia a esses lugares. Então, a doutrina religiosa
e a ajuda para a vida da prática complementavam um quadro de melhor maneira, né, a essas tribos, né? Era o trabalho de missionário que fazia em todo o planeta acontecia isso. A África do Sul, que conheci, era a época de um país do apartheid. Embora já no início do século XX a segregação racial tivesse avançado muito, o Partido Nacional, novamente, o novo Partido Nacional, né, tem que cuidar disso, né? Que chegaram em 1948 ao poder, endureceu as leis sob a ameaça de punições mais severas. A segregação racial foi levado a princípio do Estado, né? Em ônibus e trens, os negros só eram permitidos permanecer em áreas separadas. Em hospitais de brancos e negros, só podiam ingressar em alas separadas. Partes públicas, restaurantes, e assim ele vai contando toda essa parte, né? Então, Bert Helling ele começou a se posicionar contra o apartheid, né? Tanto é que ele conta uma história que ele começou a sentar junto com os negros e na escola que ele montava, além de montar igrejas, também montava escolas. Então, nas escolas que eles montavam, não tinha essa segregação, simplesmente os brancos não iam. Então, todo mundo utilizava o mesmo banheiro, todo mundo utilizava os mesmos lugares, né? Então, quando ele se torna padre da paróquia da Catedral, ele tinha cerca de 10 mil pessoas. Em um ano, ele apresentou pessoalmente a todas as famílias. Por eu ser contra o apartheid, sempre fui muito bem recebido. Então, quando diz assim que Bert Hellinger era nazista, era a favor do apartheid, eu vejo muita maldade nisso, gente. Não consigo ver. Cada um sabe o que faz, né? Mas eu vejo muita maldade nisso para tentar implementar uma coisa diferente, né? Ou para alguma dominância, ou para alguma reserva de mercado. Eu não sei qual que é o interesse por trás disso, mas não é um interesse bacana, né? Acima de tudo, predominava uma ligação de confiança entre os fiéis e o sacerdote. Aí o que Bert começa a analisar nas tribos zulus? Aqui começa a Bert crescer para o mundo terapêutico, né? Notei que ali os cristãos eram livres, mais livres e independentes do que na Alemanha. Ele começou a perceber, opa, cara, me mandaram para cá porque diziam que era tudo selvagem. E eu comecei a perceber que eles eram mais livres e independentes do que a Europa. O que tem esse povo, né? Muitos colaboravam com a escola na escola e na igreja, auxiliando no planejamento de assuntos a serem tratados. Disse, opa, olha a participação dessa comunidade Zulu, tá? Impressionava-me, sobretudo, a maneira respeitosa como todos se tratavam. Nas reuniões, discutiam-se de tudo, como os temas controversos, até encontrar uma solução. E ninguém perdia a compostura. Nesse meio tempo, aprendi a língua zulus. E com o auxílio de sacerdotes nativos, escrevi hinos que até hoje são cantados. Além disso, elaborei o material para uma melhor compreensão da liturgia, né? Para mim, era muito importante que a mensagem fosse transmitida corretamente. Então, ele começou a perceber que esses Zulus, eles já estavam, quem já estava recebendo a doutrina, estavam num comportamento, né, muito mais mediador, num comportamento muito mais equilibrado, já conseguiam discutir temas confusos e difíceis na vida deles. Então, mesma coisa que nós, né? A gente vê às vezes pessoas que não conseguem ter uma origem conciliadora, né? Ele começou a perceber isso lá em 1950, que já existia essa postura conciliadora, né? Então, ele foi entendendo e compreendendo isso. Como a região atuavam não apenas missionários católicos, daí ele começou a se questionar como que eles tinham esse comportamento, né? Então ele começa a observar como na região atuavam não apenas os missionários católicos, mas também protestantes. A maioria dos nativos eram batizados e era fácil distinguir o cristão dos não cristãos, né, ou chamados pagãos. Podiam ser reconhecidos por sua expressão receptiva, enquanto os não cristãos pareciam tementes e fechados, né? Aí ele conta aqui da superstição Zulu, né? Então ele conta dessa superstição e começa a ver esse momento aqui. Então, Bert Hellinger, ele começa a se questionar. Poxa, tá. Se eu cheguei aqui com uma origem cristã e eles já estavam já mais
muito mais à frente em questão de comportamento humano do que na Alemanha, eu quero entender o que acontecia nisso, né? Então, ele conta que atuava como diretor e ele conversou com o padre Benedito, que em uma das suas conferências de sacerdotes anglicanos, com os quais eu havia entrado em contato, até então eu tinha vivido em um mundo católico fechado. Ele conta que ele estava sempre fechado na doutrina católica. Então ele começa a conhecer vários outros, porque não era só os católicos, não é só os jesuítas, os anglicanos, todos vão para esses países fazer essas missões, né? Então ele começa a conversar com esse povo aí, né? Tipo, eu sou católico, eu estou conversando com o anglicano. O jesuíta está conversando com o protestante. Então eles começaram a se reunir. Até então, eu tinha vivido em um mundo católico, hermeticamente fechado. Já durante a minha graduação na Universidade de Natal, minha visão de mundo, marcado pelo catolicismo, sofrera um certo abalo, ainda que tinha sido minimamente e logo reajustado graças ao meu trabalho como sacerdote. Na época, eu pensava que apenas por meio da fé seria possível se tornar-se um bom ser humano. Contudo, na universidade conheci até mesmo professores ateus, que eram pessoas muito boas. Então, eu entendi, em primeira instância, ser bom é algo que depende da experiência de vida. Lembrei-me disso quando reuni com os anglicanos, com os quais eu não tivera nenhuma relação anterior. Então, vi como eram devotos, profundamente devotos. E fiquei muito impressionado e reconheci que estamos todos no mesmo barco. Diferenças como cor, da pele ou religião não são importantes. Os sacerdotes anglicanos ofereciam cursos ecumênicos. Então, olha só como Bert Helling começa a olhar para as dinâmicas de grupo, que é a base da constelação familiar. Usa isso. Cursos ecumênicos na dinâmica de grupo, sem barreiras raciais, se chamava essa dinâmica de grupo. Não tem nada a ver com o processo psicodélico das tribos Zulus. Não tem nada a ver com isso. Quem tirou isso é doido, louco. Não tem nada a ver com isso. Gente, ele começou a observar as dinâmicas de grupo que os anglicanos estavam utilizando, né? Então, daí ele conta nessa época, daí ele conta da época, né, que isso era muito difícil na África do Sul, né? Então, quando se pensava antigamente, não apenas na Alemanha, mas também na África, casamentos mistos, né, eram proibidos na África, na apartheid, então era imposto por leis extremamente rigorosas, né? Gente, era um negócio que pegava fogo mesmo, né? Então, o que ele conta? Na época, a dinâmica de grupo era uma disciplina ainda desconhecida, né, na Alemanha. Entre seus fundadores estava o psicólogo Kurt Lewin, né? Então, ele começa a compreender profundamente como as dinâmicas de grupo apoiavam as pessoas a se integralizar. Gente, eu não vou contar o livro inteiro, tá? Eu só contei aqui 3 capítulos, ele é profundo, tá aqui o livro. Mas a ideia dessa live de hoje é transmitir essa primeira parte de como Bert Hellinger chegou às dinâmicas de grupo, que foi observando uma dinâmica que os anglicanos já tinham aprendido com Kurt Lewin, então, e que aplicavam dentro das suas comunidades, né? Essas dinâmicas que traziam reconciliação, dinâmicas que traziam evolução, que traziam harmonia, que traziam paz e inclusão, principalmente. Então, Bert Hellinger, lá na África do Sul, começou a fazer esse processo. Tá bom, gente? Depois tem toda a caminhada que ele disse assim, abriu a mente dele. Disse, nossa, isso aqui é o caminho. Né? Não é só doutrinação. Precisa haver uma harmonia. Então, foi um momento que ele começou a chegar nas dinâmicas de grupo. E depois desse processo, tem uma longa jornada, uma longa carreira. Ele estudou com muitos mestres, muitos mentores, até em um processo que ele, dentro dessa história dele, ele é expulso da África, né? Convidado a se retirar, porque como ele era contra o apartheid, novamente, né? Ou você é inimigo público, né? Então, ele foi convidado a se retirar, né? Ele não disse que foi expulso, mas ele foi convidado a se retirar de lá. Porque as dinâmicas de grupo estavam indo contra, né? Como que vai fazer uma dinâmica inclusiva, né, num país que é segregado, né? Tá errado, você não pode fazer isso. Né?
Não existe isso. Então, Bert Hellinger é convidado a se retirar e ele volta à Alemanha e ele rompe com a igreja, né? Para ele não fazia mais sentido isso. E ele começa a seguir o mundo terapêutico. Então, ele conhece a terapia primal, ele conhece as teorias de script, ele conhece as terapias de grupo, ele começa a estudar com Jacob Moreno, então ele começa a estudar psicodrama, começa a estudar, tem vários mestres e mentores que estudou com a própria Virginia Satir, que já utilizava dinâmicas de grupo para alinhamento familiar, até que ele começou a seguir, né, até a Schaefer, né, um dos grandes nomes da Europa, que utilizava terapias familiares, né, em grupo, usava terapias familiares em grupo. E em meados de 1979, em um dos cursos que ele participava, né, como estudante, em meados de 1979, ele foi convidado para representar o pai, né, o pai de um dos participantes lá. E ele conta, Bert Hellinger conta, que nesse momento ele sentiu a vida dele foi como aquele momento, ele entrou num campo de percepção, no qual que era um campo somente para ele estar ali, né? Eu só vou aqui representar o pai do fulano de tal, que vai falar alguma coisa para o pai dele, sei lá, qual que era a dinâmica no momento lá. E aí ele conta que ele sentiu os olhos dele, a visão embaçar, de ele não ouvir mais nada e começar a ouvir vozes, e sentir uma vontade de se jogar no chão. E ele dizia, eu não estou ouvindo nada, a minha voz, o tom de voz dele mudou, e uma vontade de se jogar no chão. Então, para isso, ele terminou a dinâmica e ele sentou e fez uma pergunta. Olha só, eu senti tal coisa, eu tive esses sentimentos, eu tive essa percepção no meu corpo. Da onde vem isso? Ele queria saber como aluno, né? O que era o que tinha acontecido comigo. E a professora dele diz assim, olha, eu não sei te dizer o que é isso, não sei te dizer o que é isso. É um campo que eu sei que existe, né? Mas eu não transpasso esse campo de informacional, né? Eu não me aprofundo aí, eu sei que existe, já aconteceu várias vezes. Mas eu vou ficar aqui no campo terapêutico seguro, foi o que ela trouxe. E aí Bert diz que sai daquele momento ali e ele começa a dizer assim, eu não sei do que se trata. Não sei exatamente do que se trata, mas eu sei que aí tem a resposta. Transpor esse limite, entender como funcionam esses campos informacionais ocultos, está a resposta. E aí, então, Bert Hellinger conhece o pai, né, da epigenética, do campo morfogenético, né, que é Rupert Sheldrake. Então, ele começa a estudar com esse médico, com esse biólogo, estudar os campos morfogenéticos, para começar a explicar isso. E Bert Hellinger começou a observar e anotar. Observar e anotar. Observar e anotar. Então, as constelações começam a ganhar corpo. Isso. Gente, e aí ele começa a entrar nesse campo informacional, que é o grande pesquisa, que é o passo além que Bert Hellinger deu. O Bert Hellinger não tirou da cabeça dele, não inventou nada, não veio uma doutrina, não tem nada a ver com doutrina católica, ou doutrina nazista, ou com doutrina do apartheid. Não tem nada a ver com eventos psicodélicos que ele viu nas tribos Zulus, né? Não tomou nenhum chá, nada, não tem nada a ver com isso. Simplesmente é uma evolução. Simplesmente é uma evolução. Então, nesse processo, Bert Hellinger chega e amanhã vou continuar contando a história, vou continuar contando a evolução das constelações. Então, daí dentro desse processo, ele tem esse processo aí de evolução, tá, gente? Então, se você receber pessoas aí falando mal das constelações, falando besteira, porque ele escreveu a carta para Hitler. Que preguiça, mas vamos lá. Desculpa, gente. É que, o que acontece? A carta que ele escreveu para Hitler se trata de uma dinâmica
que é utilizado para psicologia, que é utilizado por vários ramos terapêuticos, no qual, se você tem um problema com alguma pessoa, você escreve uma carta, e nessa escrita você inclui também essa pessoa, né? Na dinâmica sistêmica, você inclui esse sistema. Tipo, uma pessoa que o pai abandonou, bateu, não sei o que, não sei o que, não sei o que, foi muito ruim. Como que ele vai fazer uma carta? A gente já sabe a dor, né? Em uma das dinâmicas é escrever uma carta tirando a dor, tirando da cabeça, do sentimento, colocando na carne, no papel, queimando, entregando, fazendo alguma coisa. E também ou uma carta de inclusão, né? Que é uma carta de inclusão. Como que ele ia incluir Hitler na vida dele, que tinha feito tão mal para ele, né? Fez ele passar por tantos horrores, fez ele perder tantos amigos, fez ele perder o irmão na guerra. Como que ele ia tirar e incluir essa pessoa dentro dele? Ao contrário do que todo mundo faz, né? Que a dinâmica sistêmica trabalha muito em inclusão. Isso é profundíssimo, gente. Isso é um nível de cura profunda. Então, ele coloca, né? Você é um ser humano como nós. Ele começa a incluir. Porque ele não é um ET, né? Ele não é um ET, é carne e osso. Né? Ele é um sistema, ele representava um sistema. Ele não era sozinho, tinha um sistema por trás. Tinha várias coisas empurrando ele. Então, foi o que o Bert escreveu. Né? De uma maneira incluindo. O que ele podia incluir? Né? Ele não podia incluir outras coisas, ele tinha que dizer, é um ser humano como nós, tem carne e osso, né? Tem medos, tem angústias, né? Vai pagar o preço como qualquer um. Então, daí tem pessoas que pegam essa carta e jogam na internet, porque tem reserva de mercado, porque tem medo de que a constelação está invadindo minha área de profissão, não sei o que. Não tem nada, gente. A constelação veio para apoiar, tá? A constelação veio para apoiar. Gente, a semana de lives vai continuar. A Edneia está me pedindo se vai ficar disponível. Sim, vai ficar disponível, tá? 24 horas. Amanhã às 11h11 eu volto com mais um tema, tá? Amanhã, 11h11, a gente... agora eu não consigo ver o tema, gente, mas vai estar nas minhas lives, eu falo aí para vocês. Acho que é a evolução das constelações familiares. Então, a gente vai continuar falando das evoluções da constelação. Então, eu vou continuar aí da década de 80, para você entender e compreender como que foi evoluindo, como o Bert Hellinger foi fazendo as pesquisas dele e foi anotando as observações. Legal? Gente, tem muito campo para a gente crescer, muito campo, muita tecnologia, muita observação e resultados. Eu vou falar para vocês de resultados durante essas lives, resultados incríveis aí que a gente tem, cases de sucesso. E a gente vai estar trazendo todo esse processo, tá? Gente, um grande abraço, espero vocês amanhã, 11h11. Eu sei que hoje foi um tema mais denso, tema por isso que eu estava com preguiça de fazer isso, sabe? O que é preguiça? Porque quando a gente quer responder algo a alguém, fica pesado, entende? Quando a gente tem que responder algo a alguém. Mas acho que era importante, pensando nas pessoas, né, que estão no meio, né? As pessoas que ouvem alguém falando mal, né, e ouve alguém falando bem e diz assim, eu não vou me meter, né? E acaba se afastando, né? Acaba se afastando de uma terapia, de uma técnica, de um conhecimento aí que tem transformado a vida de muitas pessoas, transformado a vida de famílias, tem transformado a profissão de muitas pessoas, né? Então é importante que a gente faça esse caminho aí. Beleza, gente? Um grande abraço aí e até amanhã às 11h11. Valeu!